Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Está começando o programa Café com Boa Notícia. Estamos nas vésperas agora do Natal, do nascimento, né? Quando é comemorado o nascimento de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida abundantemente, a sua casa, a sua família. Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares, do Show da Fé, e também tem Show da Fé aqui em Fortaleza. Eu sou responsável pela nossa sede estadual aqui em Fortaleza e eu te abençoo em nome de Jesus. Eu desejo o melhor para a tua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aumenta o som em nome de Jesus, adorando e glorificando. Isso, eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta isso, aleluia, adore, Senhor Jesus. Agradece o nosso Deus por esse dia maravilhoso, hoje, quarta-feira, dia de buscar pela sua família, sua casa, colocar a sua família nas mãos de Deus em nome do Senhor Jesus. Mas eu vou chamar a atenção hoje, toda a programação falando do que vai acontecer amanhã na nossa igreja, é o especial de Natal. Olha, vai ser lindo em nome de Jesus Cristo. Eu te espero aqui, viu? Eu te espero aqui, vai ser às 18 horas na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza, em nome de Jesus. Vamos lá, vou repetir o endereço. Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Vamos colocar agora o RS do Fogo aí. Coloca uma canção do RS do Fogo aí. Isso. Glória a Deus. E vamos tomar café, louvando e adorando a Deus com o RS do Fogo. Aumenta o som aí. Isso, sonoplasta. Aleluia, glória a Deus. E é com essa alegria, é com essa motivação que eu quero adorar a Deus. Você sabia que o diabo faz de tudo? Nossa, obrigado, meu amigo. Faz de tudo para que você venha realmente estar nesse campo de tristeza, desânimo. O diabo ele quer que você realmente ande assim nesse campo de tristeza e desânimo, porque é o território dele. O território do nosso inimigo é a tristeza. E o nosso Deus, ele te dá alegria e paz. Obrigado, Jesus. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essas pessoas me acompanharem todos os dias pela manhã, tomando café comigo, santificando a sua vida. Vai abençoando agora o seu dia, vai abençoando agora o seu filho. Isso, em comunhão comigo aqui agora. Pai, abençoa, Deus, guarda, Espírito Santo, santifica em nome de Jesus. Obrigado pelo café. O seu café está quente? Vamos ver se esse pessoal fez café bom, pessoal. Vamos ver se o café está quente, ó. Tá quente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida desse irmão que está me assistindo agora. Você está triste, abatido? Levanta a cabeça. Você não pode permitir a tristeza tomar um lugar que é só do Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Vamos glorificar o nome dele? Isso, porque Ele... Aumenta aí o som aí, ó. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Santifica a sua casa, santifica seus pensamentos. Temor não, aleluia. Adore o Senhor Jesus. Eu quero você aqui adorando junto comigo, viu? Eu quero você aqui adorando junto com essas pessoas aqui, ó. Coloca aqui, por favor, amigo, em nome de Jesus, junto com o povo, adorando, buscando, servindo a Deus. Nesta quinta-feira, amanhã, eu estarei com o povo, glorificando a Deus. É o nascimento de Jesus, né? É comemorar. Mas, pastor, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Não. Mas se você observar, ninguém sabe o dia. Mas se você observar, as pessoas mudaram o sentido do Natal. Virou um período de consumismo. Colocaram um personagem gordo de vermelho com barba branca e colocaram ele como bonzinho da história. E o verdadeiro sentido, que é adorar, buscar a Deus, servir o Senhor, foi esquecido. Então, amanhã, às 18 horas, dá tempo para tudo. Amanhã, às 18 horas, pega a sua família, pega a sua casa e vem adorar comigo aqui, nesse lugar de adoração. Rua Princesa Isabel,
1103, no centro de Fortaleza. Eu e minha família, eu e minha casa. Coloca aí, por favor, a imagem. Pode colocar em tela cheia. Essa é a minha família. Coloca a minha família aí, em nome de Jesus. Essa é a minha casa. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso é um orgulho, uma alegria que eu tenho. Eu também desejo isso na sua casa. Então, chama a sua família. Busca, fala assim, ó, nós vamos estar na casa de Deus, na presença de Deus, adorando e servindo a Ele, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Glória a Deus. Eu te espero amanhã. Coloca a imagem, por favor, do pão que eu vou entregar. Este pão aí. Exatamente. Eu vou entregar um pão como esse. Este pão está consagrado, abençoado, e você vai levar para casa um pão consagrado, abençoado. Pode voltar para mim, isso. Este pão você vai levar para sua casa. A Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. Você vai fazer um ato que Jesus fez muitas vezes na mesa. Ele partiu o pão e deu para os seus discípulos. Você vai partir o pão e vai entregar esse pão para a sua família, para a sua casa. E aquele que está doente, aquele que está enfermo, aquele que está afastado, aquele que está longe dos caminhos do Senhor, Deus vai tocar no coração. E, meu irmão, essa é uma atitude de fé. Não deixe de buscar esse pão. Que hora? Amanhã, às 18 horas, em nome de Jesus. Coloca testemunhos aí, daqui a pouco eu volto com muito mais. Vamos lá. Meu amigo Theo, conta o que aconteceu na sua vida. Pastor, foi nos domingos agora do último mês que passou, né? Agora no mês de julho. Junho e julho, né? O pastor Isaías, ele fez uma campanha projetando a semana com Deus, nos domingos. E eu estava aqui todos os domingos com a minha família. E coloquei diante do Senhor uma situação difícil que eu estava vivendo no meu trabalho, de entrega de resultado de metas, né? Um objetivo lá que estava sendo difícil ser entregue. E eu coloquei isso diante do Senhor. E nesse mesmo mês, a gente entregou todos os objetivos, sobrando. Nos 2 meses consecutivos, a gente entregou sobrando. E também eu pedi uma bênção a Deus já para esse mês de agosto, né, naquele mês lá, que era para entregar uma meta também de outro objetivo no meu trabalho que estava difícil e já aconteceu e dobrou novamente. Então Deus fez 2 vezes seguidas, que Deus não é Deus de uma coisa só, Ele é Deus de repetir, de fazer e acontecer, e Deus fez, e Deus tem dado resultado desse propósito até hoje. Deus tem multiplicado aí, e vale a pena a gente projetar com Deus. Olá, gente, eu venho aqui contar um testemunho que aconteceu com a gente. A gente tem uma casa, certo? Que estamos em construções, está em construção ela, e nós sabemos que construção sempre não é o que a gente calcula, né? E o que a gente calculou não deu para terminar, a concluir a nossa casa. Então, o que aconteceu? Tivemos que vender o carro que nós tínhamos, né, para poder concluir a nossa casa. E ficamos sem carro, né? Até então, começou a campanha das primícias, né? Aí nós viemos, né, nessa campanha. Aí agora, nessa semana, Deus nos abençoou com um novo carro. Aí nós estamos aí, graças a Deus, o nosso pastor, né, que das primícias, estamos com um novo carro. E é isso. E ocorreu que o bebê morreu dentro da minha barriga. No meio dos procedimentos, foi informado pra gente que, no mínimo, a gente teria que esperar 3 meses para começar a tentar novamente. E não era certeza de sucesso, uma nova gravidez. E ocorreu que em menos de um mês nós recebemos a bênção do nosso positivo novamente, ou seja, a gente estava grávida de novo. Em menos de um mês, contra todas as palavras que disseram pra gente lá no hospital, na maternidade. Foi? Foi. Porque quando a gente soube a notícia, né, a gente foi fazer o exame que era importante, a gente ia viajar. A gente recebeu essa notícia e a notícia foi forte, né? Então a gente interpretou que ele nasceu nos braços do Pai, né? Nos braços de Deus. Então foi algo bem forte pra gente naquele dia, foi algo que marcou. E justamente no dia 18 de abril, que foi uma sexta-feira santa, eu recebi uma notícia de que a minha esposa estava grávida de novo, né? Dessa vez de uma menina. E eu fiquei muito feliz com isso, né? E foi algo muito forte porque nessa sexta-feira santa, né, que a gente comemora a morte de Cristo, né, foi no mesmo período
que esse episódio aconteceu. E quando veio positivo pra gente, aí eu e ela, a gente estava combinando de postar tudo no domingo, né? Porque era uma ressurreição de um sonho que parecia ter morrido. Isso. E por incrível que pareça, ela nunca foi de pedir um teste pelo iFood, que no iFood tem esse negócio de pedir teste de gravidez. Ela pediu e justamente o nome do entregador era o nome do nosso primeiro filho, que era Israel. Aí a mensagem estava lá dizendo: Israel está indo entregar o seu pedido. E quando eu soube disso, foi uma emoção muito grande, porque eu senti como se fosse ele dando essa resposta. Foi um momento preparado até nisso por Deus. Aí quando foi no domingo, a gente fez essa postagem, esse pronunciamento, né, um anúncio, que ela estava grávida de novo, e foi uma benção. Foi um significado muito importante, foi um marco no meu calendário de vida, porque foi no 18 de abril desse ano, e eu nunca vou esquecer desse dia. E mais um detalhe, que Deus cuida até nisso. O dia do nascimento, né, que fizeram parto forçado do nosso filho morto, foi um domingo, e nessa gravidez é no domingo que eu completo semana, ou seja, no domingo que seria o domingo de lembrar, tristeza, né, com tristeza, é um domingo, é um dia que a gente celebra porque é mais uma semana que se completa de gestação. É só no domingo que completa. E também no mesmo período também que aconteceu o falecimento do nosso filho, que ele nasceu no braço do pai. No mesmo período foi justamente a notícia que ela estava grávida, que foi esse final de Semana Santa, né? Foi no mesmo período, no mesmo dia. Então, como ela está dizendo, o período e o dia também que a gente lembrava com tristeza e com dor, agora o mesmo dia que a gente lembra com alegria. Exatamente. E aliviado. Consolado. Com alegria. Tudo para glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vou deixar aqui o telefone para você mandar sua mensagem, acompanhar essa programação com a gente. 986757493, o DDD é 85. Eu vou agora, em nome de Jesus Cristo, pedir para você preparar agora uma oferta. Sim, tem gente que pode fazer uma oferta para a obra de Deus. A Igreja Internacional da Graça de Deus está em mais de 191 países através do Show da Fé. Nossa igreja é evangelística. Nossa igreja não é uma igreja local como muitas são e são abençoadas e usadas por Deus, mas a nossa igreja está em países que o evangelho é proibido e tem pessoas recebendo a paz, a transformação, a cura, a libertação. Eu vou mostrar para vocês agora, daqui a pouco, enquanto você faz a oferta, testemunho de pessoas de outros países que nem pode mostrar o rosto, mas que foram alcançadas pela palavra de Deus, foram alcançadas pelo amor de Deus através do Show da Fé. Então eu vou colocar aqui, eles vão colocar aqui agora o QR Code, para você que, por favor, isso é voluntário e é algo que tem que tocar no teu coração, ninguém é obrigado a nada. Mas tem pessoas que são dizimistas, ainda não fez o seu dízimo, uma oferta que Deus tocou no seu coração para você fazer, faça de acordo com a sua realidade. E eles vão colocar aqui o QR Code, Deus tocou no seu coração, faça com amor e alegria. E aí você vai mandar para esse número aqui, ó, o comprovante que é gerado, você manda para esse número, 986757493. Acompanhe agora um pequeno trecho de um testemunho de uma mulher que está num país que não pode de maneira alguma, alguns testemunhos que não pode de maneira alguma falar que aceitou Jesus, mas ouvindo o Show da Fé, foi tocada pelo poder de Deus. Vamos lá. Olá, Dr. Soares. Infelizmente não posso dizer o meu nome, mas falo daqui do Japão. E quero compartilhar que quando eu tinha 36 anos, fiquei gravemente doente e percebi que as muitas religiões não poderiam me ajudar. E eu sempre tive uma vida religiosa conturbada. Mas tudo mudou quando achei uma igreja evangélica. Estou na igreja há cerca de 3 anos e finalmente estou começando a entender um pouco mais sobre Jesus. Estou tão feliz de saber que Ele está comigo. Sou grata também ao seu ministério pela sua equipe que tem me ajudado a compreender os assuntos da fé cristã. Eu estou verdadeiramente agradecida, pois minha vida agora está no controle de Deus. A paz de Cristo. Me chamo Majed Ayad e falo do Egito. Eu gostaria de compartilhar o meu testemunho de cura que aconteceu há poucos dias.
O Senhor me curou, me salvou e respondeu às minhas orações. Recebi alta do hospital em segurança e com plena saúde após o Senhor me curar de múltiplas úlceras. Um tumor também foi removido do meu esôfago sem nenhuma complicação. Bendito seja o nome do Senhor. Agradeço pelas suas orações, Dr. Soares, e de toda a sua equipe árabe. Deus os abençoe. Olá, missionário. Meu nome é Prema. Sou de Chhattisgarh, na Índia. Quero contar que hoje eu acredito em Jesus. Meu marido estava doente por muito tempo e os médicos não conseguiam diagnosticar o problema. Ele tinha dor de cabeça o tempo todo e sofria muito por conta disso. Um dia eu assisti ao Show da Fé e liguei para o telefone que apareceu na televisão. Eles fizeram uma oração pelo meu marido. Desde então, meu marido começou a assistir às programações e a melhorar. E depois de alguns meses, ele foi completamente curado. Sou grata por sua oração, missionário, e ao programa Show da Fé que assistimos regularmente. Eu creio que Deus está fazendo uma obra através do Show da Fé na Índia e no mundo. Obrigada. Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé. Faça parte dessa missão. Vou dividir uma palavra com você agora. E às vezes eu estou falando com uma pessoa que às vezes já falou assim, ó, eu não sou privilegiado em nada. Eu sou uma pessoa que não tenho sorte. Já viu pessoas assim, falando assim? Olha, eu não nasci numa família privilegiada, eu não nasci numa casa privilegiada, mas vou falar uma coisa para você, eu posso te afirmar algo. Que tudo que você precisa para vencer, Deus já te deu, está dentro de você. Pastor, não fale isso. Exatamente, eu vou repetir. Tudo que você precisa para vencer hoje, amanhã e para todo sempre, para todos os dias da sua vida, está dentro de você e às vezes você não entendeu isso. Às vezes você olha para alguém, para outra pessoa, de outra, né, o seu vizinho ou alguém da sua família e fala, aquele dali nasceu privilegiado. Eu sou uma pessoa sem sorte. Gente, a Bíblia conta uma história que às vezes é muito romantizada, de um homem chamado Salomão. Você já ouviu falar de Salomão? Salomão é conhecido de uma maneira secular, não só dentro das igrejas. Salomão ele foi um homem muito poderoso, financeiramente falando, o homem mais inteligente. A Bíblia fala que não teve homem tão inteligente como ele, nem haverá. E você vê esse homem que era filho de um rei, era o filho do rei Davi, se tornou rei e é pai de rei. Esse homem nunca passou necessidade na vida. Todos os privilégios que a vida e tudo que o dinheiro podia pagar, ele teve. Ele teve privilégio em todas as áreas da vida dele. E nem por isso ele permaneceu fiel. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, o que o senhor está falando? Isso existiu de fato e de verdade? Existe um glamour na história de Salomão, mas se você
parar para pensar em 1 Reis, no capítulo 11, a Bíblia diz que no final da sua vida, na velhice, ele fez coisas horríveis, de acordo com a palavra, meu irmão, coisas terríveis, abomináveis. Você vai observar que Salomão, ele, meu irmão, ele se afeiçoou, ele se apaixonou, amou mulheres estranhas e foi contra a palavra de Deus. E partir daí foi de mal a pior. Eu quero falar para você que está me assistindo agora, que esse homem que tem tantas oportunidades na vida, muitas, nasceu na família real, filho de Davi, um homem que a Bíblia fala que quando nasceu, lá em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 24, a Bíblia fala que no nascimento dele, Deus o amou incondicionalmente, assim amou ele e amou você também. Você tem tudo para vencer e às vezes você busca privilégios. Uma pessoa privilegiada, às vezes, em tudo, não dá valor nas coisas que já tem. Diferente de Davi, que nasceu numa família e a família dele não dava valor a ele, muito menos o pai, e ele conquistou tudo através da unção de Deus e do favor de Deus. Ele reconhece isso. Às vezes eu estou falando com pessoas que reclamam muito, todos os dias e todas as horas, só sai reclamação da sua boca, dizendo que você não é privilegiado. Mas não esqueça que o que você precisa para vencer está dentro de você. E mesmo que você foi a vida inteira humilhado, desacreditado, mas se o seu coração permanece firme no Senhor, Deus ele vai te ver até mesmo num ambiente escondido, improvável, vai fazer você se tornar um grande na fé. Então eu dou o exemplo de Salomão, que teve tudo. A história dele começa lá em cima, olha aqui para mim, e vai descendo, e uma história do pai que é diferente, que a Bíblia fala que é um homem segundo o coração de Deus, que vai crescendo, subindo. É assim que você tem que, é isso que você tem que ter no teu coração. Você tem que crer. Às vezes você fala assim, eu não tenho privilégio algum, mas a sua história vai ficar mais bonita com as suas conquistas. Levanta a cabeça, Deus é contigo, em nome de Jesus. Amém? Vamos para testemunho em nome de Jesus Cristo. 98675-7493 e daqui a pouco eu volto com muito mais. Vamos lá. Colocou no planejamento. Fez planejamento. Sim, senhor. Paz, igreja. Pastor, foi segunda-feira, primeiro dia da semana. Eu tinha uma audiência, né, da empresa. Na segunda-feira eu coloquei ali. E para a honra e glória do meu Deus, eu fui firme, porque já é a segunda vez, mas estou firme, porque a vitória é nossa. Aí coloquei na primeira coisa, né? Primeira coisa, na segunda-feira você fez planejamento, colocou segunda-feira para resolver isso, causa na justiça. Causa na justiça da audiência, né? E era cedo, né? 8h30, eu digo, mas Deus é comigo. E o amém de Deus já é comigo e está tudo resolvido. Aí a primeira cara que eu dei foi com o rapaz, né? Dei bom dia para ele e tudo. E aí, quando entramos lá, já de cara, já foi ponto positivo para a nossa empresa. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Qual o nome da senhora? Jalmercio. Eu estava com um problema na minha casa muito sério, pastor, muito tempo. E essa semana eu fiz esse planejamento e já comecei, já estou terminando. Está tudo resolvido. Está tudo resolvido? Glória. O problema de... Que tinha no telhado, entendeu? Vinha vários pedreiros, não deu certo. Quando foi ultimamente, pronto, arranjei um que resolveu. Colocou no planejamento. Pronto, é só colocar diante de Deus, Deus opera. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. E amanhã, às 18 horas, reunião especial de Natal. Nós vamos estar aqui te esperando, você e sua casa, sua família, para realmente dar a devida atenção para quem merece. Foi Jesus, o Jesus que morreu por você, ele nasceu, a Bíblia fala, pode colocar, Filipenses capítulo 2, versículo 5, vamos ler juntos, em nome de Jesus Cristo, pode colocar, vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. No versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. No versículo 7,
Pode colocar também. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. 8. A Bíblia diz, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte de cruz. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Versículo 10. A Bíblia fala assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. A autoridade foi dada ao nome de Jesus. Este que veio em forma de homem, humilhou-se por amor à minha pessoa, à sua pessoa, em nome de Jesus Cristo, tá? Deus, ele toca no teu coração agora. 986757493 para mais informações, mas amanhã coloca a imagem do povo adorando. Pode colocar aqui a imagem do povo adorando. Eu vou estar aqui com vocês nesse dia de bênção, de milagre, o povo glorificando a Deus. Na oportunidade, eu vou entregar para você um pão consagrado, em nome de Jesus, exatamente. Vou te entregar um pão como esse, abençoado, você vai partir o pão. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o pão da vida. E assim como ele fez com os discípulos, você vai fazer também com a sua família, com a sua casa, em nome de Jesus. Partindo o pão, entrando em comunhão, mas a igreja vai estar aqui adorando, servindo a Deus, glorificando o nome do Senhor. E agora você vai ficar com a novela da vida real. Pessoas reais que alcançaram a bênção de Deus, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu volto. Vamos lá. Agora eu vou ler uma comprovação de cura que chegou pra gente. Esse testemunho é do Reinaldo Gerhardi, ele é de Vila Velha, no Espírito Santo, que conta que há 47 anos ele foi diagnosticado com câncer de pele. E desde que o programa Fala Amigo iniciou, ele conta que ligava todos os dias para colocar o nome nas orações. Durante todo esse tempo, ele alcançou a bênção, está curado, refez os exames e foi constatado pela medicina que ele está completamente curado do câncer. Depois da pastora Yara compartilhar esse testemunho no Fala Amigo, fomos até o Espírito Santo conhecer de perto a história de Reinaldo. Meus parentes todos são descendentes europeus, povo de pele branca. Eu gostava das atividades, da vida livre, de correr, brincar, isso tudo exposto ao sol. Eu não tinha o conhecimento de que eu era portador da ausência da pigmentação de melanina. A melanina é um fotoprotetor natural. Se você não tem uma fotoproteção adequada, né, usar protetor solar, evitar aqueles horários de pico do sol, você vai desenvolver um câncer de pele e muitas vezes precocemente. Ao longo dos anos, o acúmulo da radiação solar, ela vai dando respostas com 10, 15, 20 anos logo após ela ser instalado no corpo humano. O primeiro foco de câncer que eu tive no rosto, nessa região aqui, foi aos 22 anos. Falava muito com ele para ter cuidado com o sol. O cuidado foi insuficiente. Aí começou uma sequência de batalhas. E a gente nunca imaginou que um dia esses focos iriam crescer numa proporção muito grande. Na vida de Reinaldo, esse problema se resume a mais de 60 cirurgias para a remoção e reconstrução de áreas acometidas pelo câncer de pele. Mesmo passando por tantos procedimentos, ele crê que o sofrimento pode chegar ao fim. Em 2012, Reinaldo, que já era conhecedor da palavra de Deus, patrocina a própria saúde. O patrocinador, na sua semente lançada, ele leva a missão onde eu não posso ir. E ele agradecia todo mês porque ele fazia o patrocínio. Há 4 anos, surgem os últimos 3 focos de câncer, nas orelhas e no peito. Era uma ferida que tinha, e essa ferida crescia. E dessa ferida saía muito pus. Eu tinha que passar as medicações na orelha dele, nos câncer dele. Eles queriam até cortar orelha, parte da orelha, cirurgia no peito para tirar essa lesão. Chega um momento que a gente se cansa de tanta cirurgia, de tanta picada de agulha. Comecei no propósito do programa Fala Amigo, a campanha do copo d'água.
tomando água, aplicando água, banhando água. Eu via muitas vezes ele em frente à televisão e fazendo oração e tomando da água. Eu comecei o programa desde setembro de 2017. Eu comecei a aprender através do missionário. A minha fé desenvolveu, cresceu. Através do Reinaldo, eu passei a, como eu disse, a presenciar a fé. Eu aprendi que não só posso crer na palavra, mas como eu posso determinar. Ele disse, não vou tirar essa orelha, porque eu tenho certeza que Deus vai me curar. Em outubro de 2018, eu tive o toque de Deus e Deus respondeu meu clamor. Um belo dia, quando eu fui fazer as limpezas, eu não vi que saiu mais nada. Aquilo ali estava criando uma casca. E eu disse para ele, Reinaldo, a orelha está curada. Eu fiquei emocionada, porque eu vi o agir de Deus. E hoje, graças a Deus, esses 3 focos aqui estão limpinhos. Não tenho mais lesão, não tem mais descascamento. O peito estava fechado. Para a médica também foi um testemunho. Ele faz questão de dizer para todo mundo que foi Deus e através do programa. 47 anos de luta e batalhas, que eu já estou com 69 anos hoje, mas eu estou livre desses 3 focos de câncer. Milagre não se explica, milagre se vive. Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com. patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951. 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Amigos, vejo que diz Jeremias 51, 26... E esse ano nós estamos simplesmente abençoando todo mundo com Jeremias, né? Serão no final do mês 366 mensagens que Deus nos permitiu fazer. Está escrito assim: e não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, o que te tornarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. E para quem Deus falou isso, coisa séria, tem que verificar aqui, porque a coisa foi brava. Foi para a Babilônia. Adão 24, e pagaria a Babilônia a todos os moradores da Caldeia, todas as suas maldades que fizerem em Sião à vossa vista. Então, e não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamento, porque te tornarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Deus age, hein, pessoal? Vamos orar agora, Pai.
oramos para abençoar a todos. Repreendo todo o mal dessas vidas e mando que saia. Em nome de Jesus estão abençoadas todas as pessoas. Diga obrigado, Jesus. Deus te abençoe. Então vem participar, eu te espero amanhã às 18 horas, entregando pão consagrado. Este pão que você vai levar para sua casa, vai partir o pão com seus familiares, vai fazer esse ato de fé. Eu lembro que na igreja onde eu passei, Deus me deu a oportunidade de ser pastor numa igreja. A mãe levou esse pão para casa e o filho ainda estava no mundo, estava fazendo coisas que desagradavam a Deus. Ela disse que partiu o pão naquele dia, ele comeu de bom grado. E quando foi no outro Natal, aquele culto de Natal, ele estava lá, já tinha sido batizado, transformado, restaurado pelo poder de Deus. Isso é um ato de fé. Faz esse ato de fé, mãe, esposa, marido, faz esse ato de fé. Eu te espero aqui amanhã, às 18 horas. Vai ser lindo o que o nosso Deus vai fazer. Vai ter apresentações, as crianças, o coral. Vai ter uma palavra breve de fé. Eu tenho certeza que Deus vai operar na sua vida. Às 18 horas, na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Aqui, pessoal, bem pertinho do mercado São Sebastião, na mesma rua do 34º Distrito Policial, na mesma rua, Rua Princesa Isabel, 1103, centro de Fortaleza, em nome de Jesus. Fica agora com a mensagem e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Vamos lá. Entendeu ou não? Porque na hora Deus é misericordioso, Ele vai operar milagre na sua vida. Daqui a pouco eu vou ler isso. Agora, pastor, eu estou passando essa situação agora difícil, complicada. O povo transgrediu, o povo, meu irmão, pecou. E Deus vai mandar um tal de Sisaque. Deus vai mandar um inimigo, pastor. Olha para o pastor. Deus tem das suas maneiras para te colocar no centro da vontade dele. Eu estou falando de gente convertida, viu? Sim ou não? Quem decidiu entregar sua vida para Jesus aqui, para Deus? Então, eu estou falando... Porque quando você prega isso aqui para uma pessoa do mundo, ela não vai entender. Sabe o que ela vai falar? Ah, mas Deus é mau. Não. Deus, ele trata o filho, ele exorta o filho que ama. Cadê quem é filho de Deus aqui? Então é diferente, você já começa a entender. Volta lá para 2 Crônicas, no capítulo 12, em nome de Jesus. Vai lá no capítulo 15 para você ver. Aqui é um exemplo de Asa. Lá no capítulo 15, versículo 2. Coloca lá, pastor. Asa aqui, ó, tinha aprendido. Coloca aí, ó. E saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com... Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixar, o deixará. Aqui é algo que o Asa aprendeu. Meu irmão, se buscar, vai achar. Olha para mim, olha só, cuidado, não deixa nada tirar tua atenção. Se buscar Deus, você vai achar Ele. Só que sabe o que acontece? Na hora do problema, parece que não importa. Pastor, eu estou numa situação difícil, complicada, eu já fui em várias igrejas e não deu certo na minha vida. Você não entendeu que não é igreja, irmão? Eita, cai a ficha. É a tua comunhão com Deus que está fraca. Você não entendeu que agora, você tem que abraçar agora a fé em nome de... Usar, você começou bem, você entregou sua vida a Deus, mas não pode acabar na carne. Eu costumo falar e sempre falo, ser liberto é uma coisa, permanecer liberto é outra coisa. E hoje, pessoal, quem vence é quem permanece na liberdade. Alguém conhece alguém que deixou a liberdade e voltou para o mundo? Voltou para... Quem conhece? Voltou para o mundo, foi ou não foi? Deixou, irmão, começou até bem, mas voltou para a carne. Irmão, olha aqui para mim, mulher de Deus, homem de Deus está aqui agora. Nós precisamos, a Bíblia está repleta de exemplos.
está repleto de exemplos sobre pessoas constantes. Você não for constante, você não vence. Hoje quem vence no mundo não é o talentoso, ou quem é mais inteligente, ou mais bonito, ou mais cabeludo, ou menos cabeludo, ou mais gordinho. Não, sabe quem vence? É quem é constante. No mundo espiritual, quem vence é quem é constante com Deus. E tudo que o diabo quer fazer agora é quebrar essa constância. Você era uma pessoa confiante, lembra? Você era uma pessoa confiante, cheia de vida, com vontade de vencer. Agora o que aconteceu com você? Pastor, de vez em quando vem uma vontade de morrer. Não, é sério, tem gente que é assim. Vontade de dar cabo da própria vida. Tem gente que não, mas tem gente que é assim, irmão. Começou bem na fé, mas não, é sério. Começa a viajar e vem cada pensamento, fica, pastor, a solução para a minha vida mesmo, olha. Vigia, meu amigo, começou bem, agora está na carne. Lembra das coisas que Deus já fez na sua vida. Lembra a esposa, lembra o marido que você tem, lembra dos milagres que Deus já fez na sua vida. Levanta a cabeça, o diabo está tentando te ceifar, acabar com tudo. Não, é sério. Você não sabe, tem gente que veio hoje aqui, e você fala com ele, fala com ela até sorri, ele até brinca, ela até fala, mas você não sabe o que está acontecendo, a angústia no coração dentro dessa pessoa, a tristeza na alma dessa pessoa é profunda, mas você veio aqui hoje, Deus vai tratar do seu coração. Isso é através da palavra, Deus dá vida, Deus traz paz. Abre a sua mente, você começou bem um dia, você era cheio de vontade, cheio de vida, o que aconteceu? O diabo está te levando para a carne, mostrando as coisas desse mundo. Você só fica em paz quando está com a mente acelerada, com as coisas desse mundo. Hoje, pessoal, está muito fácil ver as coisas do mundo. Está na tua mão, você vê tudo, a mente fica acelerada, aí fica assistindo um vídeo um atrás do outro, e fica passando. Meu irmão, pega esse celular, ganha dinheiro com ele. Sim ou não? Vai ganhar dinheiro com isso aí é para ganhar dinheiro, não é para tomar teu dinheiro, não. E amigo, abre os teus olhos. Deus está falando contigo. A Bíblia fala que Jeroboão, não, meu Deus. Roboão. A Bíblia fala que Roboão, ele deixou, e a transgressão veio e o inimigo apareceu. Pastor, como isso se resolve? Volta lá em nome de Jesus, para 2 Crônicas 12. Nós lemos agora o versículo 4, lemos o versículo 3, né? 2. Agora o 3. A Bíblia fala assim, 3, vamos ler o 3, ó. Aí a Bíblia fala assim, ó. Com 1.200 carros e com 60.000 cavalos, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto dos líbios como suquitas e etíopes. Versículo 4, por favor. E tomou as cidades fortes de Judá e tinha, ó, olha só, pessoal, que Judá tinha e veio a Jerusalém. Meu irmão, eu até já preguei isso aqui. Satanás, ele é sujo. O diabo vem com o pecado, com a transgressão, para tomar aquilo que é mais forte, aquilo que tem mais força em você. Olha para a tua vida agora. O que é mais forte em você, mais evidente em você? Aquilo que tem... Pastor, a coisa mais forte que eu tenho é minha autoestima, minha vontade de vencer. Ele vai querer atacar isso aí. Pastor, a coisa mais forte que eu tenho é minha família. Adivinha onde é que ele quer atacar? Adivinha onde o inimigo vai atacar? Aconteceu algo em São Paulo, numa igreja de um pastor amigo meu, que, escuta só essa história, acho que eu já contei para vocês uma ou foi 2 vezes, onde eram 2 irmãos que trabalhavam na obra, obreiros, na obra de Deus. Era um casal. E aí o casal, o sonho deles era ter filho. E aí tiveram um filho. Eu não sei o nome técnico que dá, mas a criança nasceu sem o orifício anal. Então tudo era por sonda, entendeu? Então fazia as necessidades tudo por sonda. E uma luta, meu irmão, não é fácil fazer a cirurgia é complicada, vocês estão compreendendo, sim ou não? A cirurgia é complicadíssima. A criança nasceu com o orifício anal entupido, não tinha. E aí a mãe
indo para a igreja, buscando a Deus. Deus, por que minha família está assim? Por que eu estou passando por isso? Eu ando na presença de Deus, por que se levantou esse mal contra a minha vida? Essa situação na vida do meu filho. E vai, tudo está dando errado, procuro saber a questão da cirurgia, tudo está dando errado, o filho não é só isso, tem outras doenças, a minha vida financeira está dando errado. Ela falou assim, Senhor, mostra-me agora por que está dando isso. Entrou diante de Deus na madrugada, pediu para Deus mostrar. Quando ela sai do quarto, na oração, ela anda para a cozinha, passa pelo banheiro. Quando ela vê o banheiro, a porta do banheiro estava entreaberta, estava lá o marido assistindo filme pornô e se tocando. Ela pediu para Deus mostrar e estava lá, a brecha. Na hora ela bateu na porta assim, empurrou a porta e falou, vem cá, peraí, por que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Você sabe que isso aí é pecado. Por que você está fazendo isso? Ela foi até grossa. Não sou eu melhor do que isso aí. O que essa mulher, ela até falou, o que essa mulher tem aí, eu tenho. Se você precisar da tua esposa, está aqui a tua esposa. A Bíblia fala que o corpo da esposa é do marido, está aqui eu, aqui, ó. Por que você está fazendo isso? A nossa vida cheia de coisa errada, as coisas não estão dando certo, você está dando brecha para o diabo. E amanhã eu vou conversar com o pastor, a gente vai falar sério que o pastor chegou, meu irmão, bateu na mesa lá, pastor, tá aí, ó. Nossa vida assim, desse jeito. Tá o meu marido que vai para a igreja, serve a Deus, mas também serve também um pecado, o diabo. Aí o diabo acha brecha. Meu amigo, homem de Deus, mulher de Deus que está aqui hoje, quando tem transgressão, o inimigo se aproxima. E às vezes Deus usa certa situação para abrir teus olhos. Versículo 5, coloca o versículo 5, por favor. Então veio Samaías, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhe, assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Eu deixei vocês cair na mão de Sisaque. Quem está falando isso é quem? Até de vez em quando eu falo aqui. Uma coisa é você ter problema com o diabo. Outra coisa é você ter problema com quem? E quando você tem pecado, você está tendo problema com quem? Ele, não sei, sem pedido, meu irmão, de receber oração. Sem pedido. Aí fica aqui, eu até falo para os pastores, na hora que você botar a mão na cabeça de alguém para orar, Deus abençoa a vida da Maria, do Antônio, abre porta para a vida dela, e Deus faz o milagre acontecer. Aí o pastor tira a mão da cabeça e fala assim, não, irmã, Deus vai fazer. Deus vai fazer o quê? Se você não tiver arrependido. Deus vai fazer o quê se tiver transgressão? Deus vai fazer o quê se tiver coisa errada? Hã? 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Coloca aí, pastor. Em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de quem? Para que ao seu tempo vos... Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele a tua ansiedade, teu medo. É pecado, é errado deixar de confiar em Deus. Eu estou falando aqui desde domingo. Quem é que confia em Deus aqui? A Bíblia fala que quem confia em Deus é como o monte Sião que não se abala e permanece para sempre. Deixa eu olhar aqui para você. Olha aqui dentro dos meus olhos, melhor dizendo. Olha aqui dentro dos meus olhos. E por que você está se abalando? Por que você está se abalando? Está faltando confiar em quem? Está faltando confiar em quem? Em Deus. Você confia em qualquer um. Você confia o cara é vereador, é político, é prefeito, é não sei o quê. Aí chega até você e fala assim, é o seguinte, pode confiar em mim, se eu ganhar, a gente vai fazer um negócio para você, eu vou te dar um trabalho, um negócio, olha, eu vou facilitar para você, e algo vai acontecer assim, assado. Aí você fica todo, ih, rapaz, agora o homem falou, agora vai acontecer. Ah, agora vai. Aí na hora da eleição você levanta lá o número dele, vai lá para
pega a bandeira e faz, acontece, faz lá na tua casa, vai assim, ó, o fulano de tal vai fazer agora, vou fazer um café aqui e ele vai dar uma palavrinha para vocês. Aí vai lá e promete, fala e faz, e você confia na promessa daquele homem. Mas às vezes Deus fala para você aqui o que ele vai fazer na sua vida e você não confia. Mas quando sai da boca de Deus, lê comigo aqui. Basta só uma palavra para a situação mudar. Quando você crê na palavra de Deus, uma palavra do Senhor já muda tudo. Aí tem gente que precisa realmente voltar, começar a crer de novo. Começa a crer de novo. Abre lá em 2 Crônicas de novo, versículo, nós lemos 12, versículo 6 agora. Nós lemos o 5, versículo 6 assim, ó. Então se humilharam os príncipes de quem? E o rei, e disseram, o Senhor é justo. E aí se humilharam. O que é se humilhar diante de Deus, pastor? Reconhecer que depende dele. Não é falar que você não vale nada. É reconhecer que você precisa dele. Versículo 7. Lê com o pastor agora. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Samaías, dizendo, humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém, pelas mãos de Sisaque. Eu ia usar o rei do Egito. Pastor, é assim? Sim. Se humilhar, se converter. A Bíblia fala lá no capítulo 7, coloca o versículo capítulo 7. A palavra de Deus é maravilhosa. Versículo 13. Isso, 2 Crônicas 7:13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se tudo isso acontecer, a Bíblia fala assim no versículo 14, e se o meu povo, cadê quem é povo de Deus? Levanta a mão aí, levanta a mão quem é povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Enquanto não se converter dos maus caminhos, Deus não ouve. Vocês ouviram o que eu estou falando? E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem quer ter uma terra sarada, e tudo que você plantar, você vem colher em nome de Jesus. É só meu irmão, é só se converter. Pastor, só se converter? Mas converter é um negócio tão difícil, pastor. Porque tem gente que é assim, eu fui pastor criado e acostumado nesse sistema. Pode parar com isso. Pode parar com isso. Pode parar com isso. Eu fui criado também no sistema. No lado da minha casa, poucas casas tinha tráfico de droga. A maioria dos meninos da minha idade entraram numa droga que não era nem um tempo, não era nem o crack. O crack chegou um tempo agora, mas há um tempo atrás era uma droga que era vendida numa latinha. Lá em Brasília tinha muito isso. Uma droga chamada Merla. Quem já ouviu? Quem já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Era uma droga muito parecida com crack. O efeito um pouco menor. Antes do crack, era Merla. Era uma lata com todo o lixo de droga que tinha, estava dentro daquela lata. Aí as pessoas misturavam com cigarro e fumava. Fazia um cigarro e fumava aquilo dali. Queimando os dedos também. Hoje o crack também é destruidor. Mas naquele tempo tinha isso. Eu cresci nesse ambiente, vendo pessoas acabando. E, meu irmão, quem decide... Olha, pastor, quem vence hoje, é o que eu estou te falando, não é o mais capacitado ou inteligente. Porque eu já vi muitas pessoas gênios viciados nas drogas. Gente boa,
acabando com a vida. Não é. São quem é constante. Você só vence o diabo quando você é constante. Você só vence nesse mundo quando você é constante. Você só vence o mundo quando você é constante. Aí começa na fé, vai buscando a Deus, se batizou, mas chegou... E só, já viu pessoa que só vive contando a história do passado? Assim, ó. Tá no erro, tá no pecado, assim, eu já fui, eu já preguei. Eu fui obreiro lá em 1900, lá vai bolinha, e eu pregava, e eu servia a Deus, e eu fiz, e eu aconteci. Isso não adianta absolutamente nada. O que vai realmente mudar é o seu posicionamento agora, meu irmão. Agora. Provérbios capítulo 16. E aí eu vou orar com vocês, versículo 6. Coloca, amigo. Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade. Deus tem misericórdia, pessoal. E pela verdade. Se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Guarda essa palavra no teu coração. Deus vai operar milagre na sua vida em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus com fé. Como que a senhora está saindo dessa reunião? Abençoada, graças a Deus. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Está saindo aqui renovada? Renovada pelo poder de Deus. Como que a senhora está saindo dessa reunião? Estou muito feliz, principalmente porque hoje a minha filha resolveu assistir o culto e era pensamentos, eu achei ótimo. Amei, amei. Está saindo aqui renovada? Renovada, e cada vez domingo estaremos aqui novamente. O que vocês acharam do culto? Foi uma bênção para a glória de Deus. Foi uma bênção? Uma bênção, maravilha. Glória a Deus. Ô, glória. Maravilha. Muito feliz. Muito feliz e abençoado. Vamos para a oração, mas antes, pastor, eu quero fazer uma oferta para a obra de Deus, para esse trabalho lindo que é a obra de Deus. Vou deixar aqui o QR Code, eles vão colocar para você que quer fazer através do Pix. Também tem, né, a chave Pix, se você tiver dificuldade vai estar aqui. E o comprovante gerado, manda para o número 986757493. Vamos para a oração? Poder de Deus, unção de Deus, eu consagro essa água junto com essas pessoas. Quando essas pessoas beberem dessa água, e o mínimo de contato com ela, que haja cura no corpo, na mente. Pessoas que sofrem com depressão, pessoas que, meu Deus, talvez sofrem por causa de uma ferida, um gatilho, algo que aconteceu no passado e desde então ela não encontra uma cura na alma. Então cura agora. Tira essa dor que essa pessoa está sentindo, meu Deus, meu Pai, nas costas, nas pernas, nos nervos, nos músculos. O coração, meu Deus, está, meu Pai, batendo descompensado. Meu Deus, a visão, meu Pai, está turva. Essa pessoa não está conseguindo ouvir direito, ver direito. Eu declaro a cura de Deus na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Beba da água e seja abençoado. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Você vai ficar agora com louvor e adoração. E esse louvor você vai ter também tempo para fazer a sua oferta, aquilo que Deus tocou no seu coração. Deus abençoe você e até amanhã. Diga, coroamos, coroamos a ti, ó Rei, a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, cante. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser. Solte a sua voz e declare: coroamos a ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei, a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos
Senhor Jesus, nós consagramos a nossa vida e a nossa família diante do teu altar. Enche-nos, Senhor, nessa manhã, pois nós precisamos de ti. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus bem forte. Aplauda o nome do Senhor.